Peço desculpa pelo atraso, é que nós estávamos lá na sala 1, tirando foto das mulheres, né? Mas não tem, quem não conseguiu tirar, acho que a gente vai fazer um outro momento para tirar foto. Então, essa é uma questão simbólica, né, que nós estamos, nas nossas associações, dando destaque para a mulher, principalmente que agora a Cláudia, né, todos acompanharam a abertura ontem, ela está à frente da Previdência, e nós fizemos uma visita, né, no primeiro momento de boas-vindas a ela, em nome das associações, e disso nasceu um projeto, né? Então, esse projeto, nós estamos tentando deixar mais próximo, né? Já é próximo o nosso relacionamento com a secretaria, mas agora a Cláudia, que já foi de regime próprio, como nós, hoje está à frente da secretaria, então nós estamos tentando estreitar mais esses laços. Então, por isso, dessa foto que nós acabamos de fazer lá na sala 1. Então, por isso que tem umas mulheres entrando, que estávamos lá. E agora, para dar início, né, nosso segundo dia do nosso encontro jurídico e financeiro. Deixa eu só esperar as pessoas que estão se acomodando. Então, agora já está mais tranquilo. Então, muito bom dia. Nesse nosso segundo dia de trabalho, né, do nosso encontro jurídico e financeiro. Hoje, na nossa sala, vamos falar agora, nesse primeiro momento, só lembrando que nós vamos ter 2 palestras seguidas, sem intervalo. Tá? Então, vai ter essa primeira e depois a gente vai ter a segunda palestra, para depois ir para o COF. Então, nessa primeira palestra, nós vamos falar... Não sei vocês, né? Lá do meu município, sou do Instituto de Previdência de Ubatuba, São Paulo, e leis de licitações, agora que mudou, não sei se todos já estão dominando, mas eu ainda não, ela tem teve muita alteração. Então, eu acho que é um momento muito bom, importante para nós, estarmos aprendendo um pouquinho mais com relação à lei de licitação. Então, eu convido o nosso moderador, que é o nosso membro do Conselho de Administração da PEPREM e também presidente do Instituto. É presidente ou superintendente? Superintendente, né? Lá no meu município é secretário? Isso, o secretário da PEPREM. Ele era conselheiro, agora é secretário, estou corrigindo. Ele é presidente, superintendente do Instituto de Limeira, e ele vai estar hoje coordenando, em nome da PEPREM, essa palestra sobre a nova lei de licitações e contrato. Edilson, seja bem-vindo. E também, na oportunidade, eu já convido o nosso palestrante, Marcelo, que vai nos explicar tudo, né, Marcelo, sobre a nova lei de licitações e contrato. Já passo a palavra para vocês, já que estamos um pouquinho atrasados com o nosso horário. Edilson, fique à vontade. Marcelo, uma boa palestra para vocês também. Bom dia a todos e a todas. Bom, a Cileide já fez a minha apresentação aqui, então, eu sou Edilson, da cidade de Limeira, estou superintendente lá do Instituto de Previdência, assumi o cargo em 2017. E queria agradecer aqui já a presença de todos, sejam todos bem-vindos nesta manhã, desse segundo dia do Encontro Jurídico e Financeiro. E só para a gente não nos alongar demais aqui nas apresentações, vou passar já a fazer a leitura do currículo do Dr. Marcelo, assim ele já passa a fazer uso da palavra para ministrar sua palestra, como a Cirleide comentou, de suma importância para todos nós, gestores, dirigentes, procuradores que atuam no regime próprio de previdência. O Dr. Marcelo é advogado em São Paulo, formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, USP, especialista em Direito Municipal. Sócio fundador do escritório Miranda Rodrigues e Palaveri Advogados. Presidente do Instituto Paulista de Gestão Municipal. Palestrante nas diversas questões do direito administrativo, coordenador pedagógico dos cursos de Capacite e Treinamentos. Autor de diversos livros, dentre eles Os Municípios e a Responsabilidade Fiscal, Município e as Licitações Públicas, Pregão nas Licitações Públicas e Municípios, a Lei da Microempresa e as Licitações Públicas Municipais, Licitações Públicas,
comentários e notas às súmulas e à jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, licitações e contratações públicas para municípios, de acordo com a nova Lei 14.133, de 2021, e de centenas de artigos e revistas que já publicou durante esse período da atividade profissional dele. Pela leitura desse breve currículo, dá para a gente perceber que o nosso palestrante é conhecedor, profundo do tema que vai ministrar, e a gente agradece mais uma vez a presença do colega Marcelo Palaveri e esperamos que faça uma palestra que nos enriqueça e traga mais conhecimento ainda para todos nós que precisamos muito dessas informações. A palavra é tua. Obrigado à presidente Cirleide, ao amigo Edilson, pelas palavras. Dizer que, da minha parte, é uma grande satisfação poder estar presente num evento como esse. Prontamente, quando o Edilson me fez o convite, eu me coloquei à disposição para poder estar aqui com vocês, conversando sobre a nova Lei de Licitações, que é a Lei 14.133, de 2021. Em função do público-alvo, quando me foi passado o que nós estaríamos debatendo, eu imaginei que, em função do público-alvo e do nosso tempo de debate, seria importante nós fazermos uma abordagem com a seguinte característica. Eu dividi a abordagem em 3 grandes tópicos, para que nós pudéssemos, a partir desses 3 grandes tópicos, conversar de uma forma mais objetiva e clara das questões que estão no dia a dia nosso hoje, em função da Lei 14.133. Como a Cirleide colocou, há uma centena de questões em debate para a aplicação da nova lei, e é óbvio que, nesses 50 minutos, 1 hora, nós não iremos espancar todas essas questões. Só para usar o exemplo da própria Cirleide, que é lá de Ubatuba, eu estou ministrando um curso para a Prefeitura de Ubatuba, e esse curso ele leva algo em torno de 60 horas. Nós já percorremos um encontro de um dia todo, com 8 horas lá na Prefeitura. Depois temos os outros encontros remotos, as aulas online que o meu instituto vai ministrando, para usar o exemplo do que a gente está imaginando ser possível estudar e pensar para tentar entender um pouco do que é a Lei 14.133. Então, tendo em vista o nosso tempo, eu dividi a nossa conversa em 3 grandes blocos, que estão aí na tela para vocês. O primeiro dos blocos que nós vamos percorrer são alguns destaques da lei. O segundo, eu vou pensar alguns temas que me parecem de maior relevo para os institutos de previdência, e aí isso eu agradeço a possibilidade de debate com alguns colegas, especialmente a doutora Carla Zabotto, lá de Porto Ferreira, que teve a oportunidade de dialogar comigo para poder levantar esses temas que poderíamos ser objeto de debate. E, num terceiro momento, nós vamos fazer o debate propriamente dito, quando eu abrirei a oportunidade de vocês fazerem as perguntas, e aí nós certamente chegaremos na parte mais enriquecedora da nossa conversa. Percorrendo esse tipo de caminho, o primeiro, como vocês estão percebendo aí na tela, vai abordar os destaques da Lei 14.133. E, por objetividade, eu elenco 3 destaques. O primeiro dos destaques, nós vamos falar como que a Lei 14.133 está composta, ou seja, como que nós chegamos na lei nesse momento. Numa segunda oportunidade, nós vamos falar da vigência da Lei 14.133. E, por fim, nós vamos falar da questão da regulamentação na Lei 14.133. São 3 temas que eu pensei dessa centena de assuntos que estão sendo debatidos ao longo dos últimos tempos, desde o momento em que nós temos a edição da Lei 14.133. O que é essa Lei 14.133? É uma lei que tem por objetivo fazer uso da competência constitucional de editar normas gerais de licitações e contratos administrativos, que está lá prevista no artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal. E, em função dessa competência, a União editou uma lei que vem com o objetivo de substituir a legislação que nós temos hoje,
que trata dessa matéria. Hoje, quem milita na área pública municipal, e pelo que percebo, vocês são todos militantes da área pública municipal, na área jurídica, estão acostumados a trabalhar com as normas gerais de licitação, que são a 8666 e a 10.520. A 8666, que é a nossa norma geral de licitações, editada lá em 1993, e a 10.520, que é a Lei Geral de Pregão, editada no ano de 2002. É com essas ferramentas que nós fazemos os processos licitatórios e processos de contratação para os municípios que nós representamos, para os institutos de previdência, autarquias ou instituições dos nossos municípios que representamos. O que nós vamos começar a fazer quando tivermos usando a 14.133 é mudar a chave, é passar a utilizar uma nova normatização, um novo código de licitações e de contratos. Então, a 14.133 vem e irá substituir, ou já substitui, a Lei 8.666 e a Lei 10.520, que são conhecidas e utilizadas por vocês ao longo do dia a dia. O que é, se nós pudermos imaginar, do que é composta a Lei 14.133, para que vocês possam começar a imaginar a operacionalidade dessa lei, nós podemos dizer que ela tem 4 grandes frentes que, ao final, quando o Congresso Nacional aprovou a norma e quando isso foi transformado em norma aprovada pelo Presidente da República em 1º de abril de 2021, nós podemos identificar 4 grandes frentes. A Lei 14.133 abandona aquele cenário da 8666 e prestigia, num primeiro momento, aquilo que estava na Lei 10.520. A Lei 10.520 é a Lei do Pregão. Então, compõe a Lei 14.133 as normas que nós estamos acostumados com o pregão. Por que eu digo isso? Porque todo o cenário licitatório que está posto na 14.133 tem como rotina, como roteiro, como procedimento, aquilo que foi estabelecido pela 10.520. Se vocês se lembrarem, em 2002, quando se editou a 10.520, houve uma significativa mudança no cenário. Nós invertemos as fases, nós passamos a primeiro analisar a proposta comercial para depois olhar a habilitação só do vencedor. Nós passamos a tratar o processo apenas e tão somente com um recurso administrativo ao longo do processo. E fomos ganhando em eficiência e em funcionalidade em tudo que era aquilo que era criticado na Lei 8666. Isso tudo agora é incorporado como norma geral de licitação pela Lei 14.133. Então, se me perguntarem qual é o grande mote da 14.133, é o cenário incorporado e trazido do pregão da 10.520. Outro grande mote da 14.133 está vinculado com a lei do RDC, que é essa lei que eu coloco na tela, a Lei 12.462 de 2011. Essa lei foi, ou é ainda, de pouco uso pelos municípios, porque ela foi primeiro editada em 2011 para fazer frente às necessidades que existiam no Brasil para as infraestruturas de 2 eventos esportivos que iriam acontecer e que aconteceram na década passada: a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Depois de passados esses eventos, verificou-se que essa lei também tinha algumas normas de grande funcionalidade, de grande operacionalidade, que poderia ser mantida no tempo para todos os órgãos públicos do Brasil em geral. Isso foi mantido. E agora, na 14.133, há uma vertente de normas que são oriundas da lei do RDC. Por exemplo, a questão do eventual sigilo de proposta, deixando esse sigilo para ser desfeito apenas e tão somente no final do processo. Por exemplo, algumas modalidades de licitação, por exemplo, alguns critérios de julgamento, como, por exemplo, o critério do melhor retorno econômico, e assim por diante. Uma terceira frente que compõe a Lei 14.133 é a jurisprudência do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União tentou, ao longo dos anos, ir melhorando a aplicação da Lei 8.666 e ir melhorando e incorporando procedimentos mais adequados àquilo que estava inadequado ou de forma pouco clara nas regras que tínhamos até então. Essa vertente jurisprudencial, o Congresso Nacional, quando forjou a 14.133, trouxe para dentro da lei regras também que são espelho daquilo que a jurisprudência do Tribunal de Contas da União pensa
a respeito das questões de licitações e contratos administrativos. E, por fim, para compor os 4 pontos que eu fiz menção, nós temos a ideia dos procedimentos administrativos do governo federal, que são procedimentos infraconstitucionais que foram montados pelo governo federal para normatizar a 8666 e normatizar a 10520. Também a lei federal incorporou, e vocês vão perceber, no momento que começarem a utilizar a 14.103, essa incorporação. Existe lá, por exemplo, o estudo técnico preliminar, que é uma fase a ser percorrido dentro da fase preparatória dos procedimentos licitatórios. E que nós, municípios, ainda não estávamos acostumados com isso, mas isso é oriundo da regulamentação e da prática do governo federal na hora de aplicar a lei 8666 e a 10520. Então, se nós pudermos dizer e pegar a 14.103 e destrinchá-la, nós teremos essas 4 vertentes. E, conhecendo essas 4 vertentes, fica mais fácil de nós conseguirmos entender o que a lei nos reserva para esse futuro. Dito isso, eu passo ao segundo dos tópicos do primeiro assunto, que era o assunto das questões da Lei 14.103, das principais destaques. E destaco, nesse momento, a questão da vigência, porque essa deve ser uma questão que deve estar ainda pairando na cabeça de vocês e saber quando eu vou aplicar essa lei. E aí nós vamos aos últimos artigos da lei, especialmente ao artigo 194, aos artigos 193, 192 e 191, e vamos encontrar lá uma regra não usual no direito brasileiro. Eu digo não usual porque nós estamos acostumados a trabalhar com regras da seguinte ordem: essa lei entrará em vigor na data da sua publicação. Ponto. Ou essa lei entrará em vigor daqui a tanto tempo, 1 ano, 2 anos, e aí nós entramos com aquela conversa que conhecemos no ramo jurídico, que é a chamada vacatio legis. O que a Lei 14.103 ela não fez? Ela não inaugurou esse cenário diferente. Ela apenas e tão somente fez o uso de uma regra que já vinha sendo utilizada em algumas normas, mas em poucas normas. Talvez não existisse norma com grande envergadura, como é a Lei 14.103, que tivesse usado esse tipo de procedimento. E ela fez um procedimento de convivência temporária entre as regras existentes. O que é isso? De 1º de abril de 2021 a 1º de abril de 2023, como vocês veem aí na tela, é possível eu utilizar as 2 normas, os 2 conjuntos de normas. As normas passadas, chamo de passadas, aquelas que nós ainda usamos no presente, e a norma nova, que é a norma futura. A lei deu para nós um período de adaptação que não foi dado com aquele aspecto de vacatio legis, em que nós ficamos apenas e tão somente esperando a possibilidade de aplicar e nos preparando para isso. A vantagem, no meu modo de ver, é que os municípios, especialmente, os órgãos públicos em geral, passaram a se mexer e a estudar o procedimento e a tentar conhecer o procedimento de uma forma mais rápida do que aconteceria se ficasse esperando a questão da vacatio legis. Esperando a questão da vacatio legis, nós, brasileiros, iríamos esperar passar o Carnaval de 2023, um pouco antes de abril de 2023, para começar a nos familiarizar com a norma. Esse procedimento antecipou a história, antecipou a situação, fez com que os órgãos públicos, em geral, passassem a se mexer desde 1º de abril de 2021 até hoje, e vão continuar se mexendo até abril de 2023, para tentar entender um pouco mais do que é a lei, tentar conhecer um pouco mais do que é a norma e tentar aplicá-la já desde então. Como que, então, foi tratado na lei? O artigo 194 manteve a regra geral. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Portanto, em 1º de abril de 2021, entrou em vigor a Lei 14.133. Significa que, desde então, vocês e todos os municípios do Brasil, todos os órgãos públicos do Brasil, têm uma nova ferramenta para fazer licitações e contratos administrativos. Mas disse mais a lei, no artigo 193. A Lei 8666, naquilo que não é a questão penal, a Lei 10.520 e a Lei do RDC vai ter vigência até 2 anos após a entrada em vigor da 14.103, portanto, até 1º de abril de 2023. E disse lá o artigo 191, que eu transcrevi trecho quase que integral na tela. Nesse período, que eu estou chamando de convivência harmônica,
você, administração, escolhe o que fazer. Você, administração, vai estar diante de um fato, de uma necessidade, de um objeto que você vai ter que licitar e contratar, e você fará a escolha. Você dirá, no edital, qual é a escolha feita? No contrato, qual é a escolha feita? No processo de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, qual é a escolha feita? E, feita a escolha, segue o cenário da norma escolhida. Eu posso escolher a norma nova e posso me manter na norma passada. A grande realidade dos municípios, eu tenho vivenciado isso, tenho sido chamado a implementar as normatizações, a promover treinamento, a exemplo do que mencionei no município de Ubatuba, a grande realidade dos municípios tem sido no sentido de ainda estar em compasso de espera. Eu confesso que acredito e temo, inclusive, que nós estejamos muito atrasados nesse processo. Porque, a rigor, faltam menos do que 9 meses para o fim da vigência da 10.520 e da 8.666. Vamos ficar que nem à espera do adiamento do imposto de renda. Vamos ficar esperando que, no dia 31 de março de 2023, o presidente da República eleito, né, virá e irá antecipar ou postergar a aplicação da norma. Não acredito que isso vá acontecer, porque isso, no meu modo de ver, seria uma forma de desmoralizar o procedimento, de desmoralizar a adaptação. De modo que é nesse momento que os municípios estão de tentar entender e conceituar aquilo que seria essa fase de adaptação. Então, visto o primeiro tópico, visto o segundo tópico, eu passo a abordar o terceiro dos tópicos daquele primeiro assunto, que era falar da Lei 14.133. E aí eu entro exatamente numa questão que tem ordem prática importantíssima, que é saber o que nós iremos ter que regulamentar. Por quê? Porque, se você olhar para a 14.133, é uma lei que ela exige uma regulamentação complementar. Algumas pessoas já passaram a levantar quais são os regulamentos que a lei exige e chegaram a contar mais de 50 tópicos dentro da lei que exigiriam uma regulamentação. O que nós estamos dizendo com isso? Que, em que pese os artigos finais da lei terem dito que é possível eu aplicar a lei de imediato, ela tem alguns vazios que exigem uma regulamentação para complementar aquilo que falta para que eu possa dar efetiva operacionalidade às normas. É mais ou menos o que nós já fizemos com o pregão. Se vocês olharem para a 8666, é uma lei que não exigiu isso. Até o ano de 2002, nós não estávamos acostumados a fazer normas complementares no âmbito municipal para, administrativamente, melhorar e implementar a utilização da norma federal, cuja competência foi exercida em função da União deter essa competência constitucional, como mencionei no começo. Nós pegávamos a Lei 8666 e, pura e simplesmente, a partir dela, fazíamos licitações e fazíamos contratos administrativos. Com a edição da Lei 10.520, que é a Lei do Pregão, começou a existir espaço para essa normatização, para essa regulamentação. Se vocês se lembrarem, a Lei 10.520 é uma lei de poucos artigos. E aí, a existência desse espaço. E, se vocês voltarem para a norma de cada um dos municípios que estão aqui presentes e representados, vocês vão encontrar os decretos municipais normatizando essa matéria. Se vocês forem lá aos cabeçalhos dos editais de pregão que vocês realizaram ao longo dos últimos 15 e 20 anos, vocês vão encontrar lá decreto municipal X, portaria municipal Y, instrução normativa municipal H e assim por diante. Por quê? Porque foi exatamente nesse espaço complementar de regulamentação que o município entrou para fazer uso dessa fase regulamentar. E é exatamente esse espaço que não foi preservado pela 14.133, foi extremamente ampliado. Eu creio e aposto que nós vamos ter, com o tempo, normatizações cada vez mais peculiares de cada um dos municípios sobre o procedimento licitatório. Isso é um procedimento que tem sido, até então, por enquanto, criticado especialmente pelos órgãos de inspeção, pelos órgãos de fiscalização.
porque eles terão que trabalhar com centenas, se não milhares de normatização para poder entender o procedimento. Normatizações essas que têm conteúdo e suporte constitucional para serem feitas. A norma federal, que exerceu a competência da União para normatizar o tema, conferiu ao gestor municipal, estadual, distrital e federal a possibilidade dessa regulamentação. Há espaço para a regulamentação federal, que vai ser usada como norma nacional, mas há muito espaço para a regulamentação municipal, que vai ser feita de acordo com a necessidade do freguês, ou seja, de acordo com a necessidade de cada um dos municípios. Municípios pequenos terão uma necessidade, municípios médios terão outras necessidades, municípios grandes, outras necessidades diferentes. Dependendo da região em que o município estiver, a necessidade vai ser de uma forma. Dependendo da região, a necessidade vai ser outra. E aí começa o grande debate de saber o que deve ser normatizado. Como disse, se você percorrer a lei e for colocando procurar a palavra regulamento, ou regulamentar, ou decreto, ou alguma coisa desse tipo, você vai encontrar mais de 50 locais em que isso é necessário. Eu elenquei aí para vocês 6 tópicos que me parecem imprescindíveis serem normatizados. Eu confesso que tenho receio do que vai acontecer com essa questão da normatização. E digo mais, não só eu receio isso, como também o legislador inicialmente se preocupava com esse aspecto. Tanto que, no artigo 181 da Lei 14.103, que depois foi vetado adequadamente pelo presidente da República, foi dito que deveria, cada órgão, fazer, no máximo, quando muito, uma regulamentação sobre a matéria. O presidente da República vetou isso, porque isso é ingerência sobre a competência administrativa dos órgãos. Acertadamente, o veto foi aposto nesse sentido, de modo que ficou aberto a possibilidade da regulamentação. Mas a ideia está colocada ali. Vamos facilitar o entendimento que todos terão que ter sobre as nossas normas licitatórias quando fizermos as regulamentações. E aí eu elenco 6 grandes blocos de assuntos que me parece que são imprescindíveis de serem regulamentados. E percorro eles todos no tempo que é possível. Primeiro, eu entendo que nós temos que regulamentar, dentro da lei, as regras estabelecidas para os agentes públicos. Se nós formos à Lei 14.133, nós vamos encontrar diversos artigos que prestigiam a atuação de vocês, servidores públicos municipais, servidores públicos em geral. O que esses artigos fazem? Fazem algo que não foi feito na norma passada. Não existia na norma passada uma regra estabelecida de como atuariam todos esses atores dentro do processo. Falava-se em comissão de licitações, falava-se em pregoeiro, falava em equipe de apoio, mas de uma forma muito singela. Agora, se vocês forem e lerem, especialmente os artigos 7º e artigo 8º, vocês vão encontrar normas muito bem detalhadas sobre como se escolhem os agentes públicos para a atuação dentro do processo. Quem são esses agentes públicos? Destacadamente o agente de contratação, destacadamente o pregoeiro, que é um agente de contratação, destacadamente a comissão de contratação, que não é mais comissão de licitação. Vocês vão encontrar uma pleiade de normas que estão lá no artigo 6º, 7º e 8º, porque o artigo 6º é o artigo de definições, onde vocês vão encontrar a necessidade de regulamentação desse assunto. Regulamentar a ação de cada um desses interessados. E mais, regulamentar também a ação dos gestores contratuais e dos fiscais das contratações. Isso passa a ser necessário. Então, me parece que, se o município não tiver uma norma falando sobre como funcionam os agentes públicos dentro do cenário, eu tenho dificuldade de operacionalizar a lei. A segunda grande regra que eu preciso de regulamentação me parece ser a fase preparatória. Fase preparatória, para aqueles que conhecem a licitação, é a nossa antiga fase interna. É tudo aquilo que acontece na administração pública, desde o momento em que eu detecto a necessidade de um objeto, até o momento em que eu tenho um edital e faço a publicação do edital. É tudo aquilo que acontece internamente na administração e que agora, pelo artigo 18, passa a ser chamado de fase preparatória. Essa fase preparatória, no artigo 18 e seguintes da Lei 14.103, existem diversas regras a serem preenchidas. Estudo técnico preliminar,
pesquisa de preços, termo de referência, edital, minuta de contrato. Dizer como isso vai funcionar dentro do meu cenário municipal me parece que é fonte de regulamento da fase preparatória, portanto, do segundo regulamento. O terceiro dos regulamentos levaria em conta a regulamentação das modalidades licitatórias. E aí eu coloquei a palavra geral na frente, para diferenciar do quarto dos regulamentos, que seria um regulamento destinado à regulamentação da grande modalidade da lei, que é a do pregão. Então, se nós temos já hoje um decreto de regulamentação de pregão no nosso município, nós continuaremos a ter esse decreto olhado agora com vistas a 14.133. Mas deve ser um decreto, no meu modo de ver, que deve estar apartado das outras modalidades, portanto, duas regulamentações autônomas. E por que, Marcelo, você sugere a regulamentação separada? Porque veremos que 99% dos processos que nós faremos ao longo da vida do município, ao longo da vida dos nossos institutos de previdência, terão como métrica a modalidade de licitação do pregão. E aí, então, uma normatização disso em separado me parece ser muito adequado. A quinta das regulamentações que eu coloco aí como sugestão a vocês diz respeito ao registro de preços. Talvez vocês, enquanto Instituto de Previdência, não sejam, talvez, um grande destinatário da utilização do registro de preços. Mas, como falamos aqui também no âmbito municipal, me parece ser de fundamental importância essa situação. E a sexta questão de regulamentação que eu sugiro é da contratação direta, que aí talvez vocês voltem a ter grande relevância e importância e interesse. O que é a contratação direta? É a contratação feita sem licitação. É a contratação feita com dispensa ou com inexigibilidade de licitação. E essa matéria está tratada de forma muito completa na Lei 14.133, nos artigos 72 e seguintes, quando se versa, primeiro, sobre o processo que se faz para a contratação direta e depois das hipóteses de dispensa e das hipóteses de inexigibilidade. Isso me parece que talvez venha a ser o primeiro regulamento que o município vai fazer. Por quê? Porque é um regulamento mais fácil. Se vocês olharem para os seus municípios e aqueles que vão encontrar algum regulamento já feito, certamente a grande chance é de encontrar um regulamento sobre contratação direta. Porque essa contratação direta é mais simples de ser normatizada e talvez seja um caminho correto começar o jogo jogando por aquilo que é mais tranquilo, aquilo que é mais fácil de percorrer e de assimilar. Dito isso, nós fechamos o primeiro tema da nossa conversa, que era falar dos destaques da Lei 14.133. Estou fazendo isso de forma o mais didático possível para poder percorrer o mais de temas possível, sem entrar em grandes detalhes, porque o nosso tempo e a nossa conversa têm esse objetivo de ser rápido para poder percorrer o mais de temas possíveis. E aí eu selecionei também 3 assuntos que me parecem estar na ordem do dia de vocês e que nós poderíamos conversar com eles à luz da nova legislação. Então, eu chamei de temas de relevo para os institutos de previdência, e eles estão aí na tela. Eu vou percorrer o mesmo caminho, o mesmo roteiro, o mesmo mecanismo, andando de 1 até 3, para conversar com vocês a partir disso, e depois, ao final, nós abrimos para o terceiro dos tópicos, que é o tópico de debate, onde vocês poderão fazer as perguntas que entenderem adequadas. Então, o primeiro ponto que me pareceu importante conversar com vocês é um ponto que me parece recorrente no dia a dia das instituições de previdência, que é o ponto relacionado com a dispensa de licitação para a contratação de consultoria. Por que me parece ser um ponto extremamente delicado? Porque eu confesso que, como advogado, já tendo advogado para diversos órgãos públicos de previdência, até hoje eu não consegui entender muito bem como isso funciona. Não venho aqui para fazer crítica ao procedimento, venho aqui apenas para constatar o procedimento e tentar enquadrá-lo dentro da sistemática da Lei 14.133. Via de regra, eu me deparo com contratações que são feitas com dispensa de licitação em função do valor. Se vocês forem hoje na Lei 8.666, vocês estão embasados na lei, no artigo 24, inciso 1 da Lei 8.666. E aí, então, tem lá aqueles valores de R$ 8.000, depois R$ 16.000, e fazem uma contratação
e não sabem bem como chegou nesse valor, faz aquilo lá daquele jeito. A nova lei é mais fechada nesse aspecto. Ela é mais aberta quanto ao valor, mas ela é mais fechada quanto aos critérios para poder fazer a contratação desse tipo de objeto. E aí eu percorro os artigos que eu coloco na tela. Primeiro, o artigo 75, inciso 1. Se nós formos fazer uma contratação de consultoria com base em dispensa de licitação pelo valor, será esse o fundamento legal na 14.103. Eu contratarei diretamente com base no artigo 75, inciso 1, que, num primeiro momento, tinha como limite o valor de R$50 mil, e esse limite de R$50 mil, hoje, em 2022, já é R$54.020. Volto para mencionar o artigo 182 da Lei 14.103, que vai dar uma indexação anual de todos os valores da lei. Então, nós não teremos mais aquele grande problema que vivenciávamos com o 8666, mas não muda o limite de dispensa, mas não muda o limite tal da lei. O artigo 182 indexou a norma. Indexou a norma e, a cada momento, no final do exercício ou no começo do exercício seguinte, é competência e é responsabilidade do governo federal editar uma norma, e fez isso para 2022, através do decreto 10.922 de 2021, atualizando os valores. Então, hoje, se o município X, pelo seu Instituto de Previdência, fosse promover uma contratação por dispensa de licitação para a contratação dos serviços de consultoria, ele estaria, com base na 14.103, atrelado a um valor de R$54 mil. Quem for percorrer o artigo 75 vai verificar que esse valor está vinculado ao objeto, está vinculado ao órgão público. Então, o órgão público, o Instituto de Previdência X, terá R$54 mil para esse objeto de consultoria dentro daquele exercício. Houve uma facilitação e um esclarecimento sobre a regra que antes gerava uma grande dificuldade na aplicação desse tipo de norma na esfera municipal. O município ficava na dúvida de saber, mas esse valor vale para o ano ou para o contrato todo? Se eu faço um contrato que vai depois ser prorrogado por iguais sucessivos períodos, com base no artigo 57, inciso 2 da Lei 8.666, por ser contratação de serviços continuados, eu tenho que considerar o valor do exercício ou o valor dos 5 anos possíveis de contrato para saber se aquilo é uma dispensa ou não. O artigo 75 resolve esse problema. E resolve a nosso favor, porque resolve isso pensando de forma anualizada, pensando esse valor de forma anual. Então, em 2023, é esse valor, e aí, então, nós não estaremos preocupados com a questão da renovação. No entanto, o artigo 72, que é o artigo que conduz a ideia do processo administrativo da dispensa de licitação, ele nos trava bastante no que diz respeito à justificativa. E eu peço que nós façamos especial leitura de 2 incisos, ou 3 incisos. O inciso 2, eu tenho que ter no processo documentado de forma muito clara a estimativa da despesa que deverá ser calculada na forma estabelecida no artigo 23 da Lei 14.103. Não dá para nós falarmos do artigo 23, porque só ele levaria 1 hora para nós conversarmos. Mas ele é o artigo que resolve o grande problema do dia a dia de quem faz licitação no órgão público, que é o artigo que conduz, esclarece e orienta como que a administração pública municipal fará a estimativa de preços. Quem for lá a esse artigo verificará que nós teremos que pensar em preços de mercado. E aí nós temos que pensar no objeto e no preço de mercado. E, para pensar no objeto, nós temos que pensar também no inciso 4, que vai falar na demonstração da compatibilidade da previsão dos recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido. No inciso 6, que vai falar da razão da escolha do contratado. E no inciso 7, que vai falar da justificativa do preço. E aí, aqui, nós vamos ter que trazer, junto com a matéria, normatizações que são feitas pensando, inclusive, nessa ideia e nesse receio, que é um receio que não é meu só, e que é também da CMN, em resoluções, por exemplo, na resolução 4963 de 2021, e que ele diz lá no artigo 24 sobre exatamente as contratações de consultoria. E ele coloca a necessidade
de nós deixarmos muito claro e muito documentado a independência dessas empresas de consultoria na relação que eles travam conosco, Instituto de Previdência. Então, isso passa a ser um ponto de análise com base no artigo 72, e temos verificado que, especialmente o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ao qual certamente a grande maioria dos presentes aqui são subordinados, está dando ênfase e importância muito grande para esse tipo de matéria. Então, a sugestão e a orientação, se eu posso dar uma orientação a vocês, é que tenham cautela e tenham ampla justificativa de preço, de razão da escolha e de motivação para isso. Melhoramos com os valores, mas melhoramos também com os critérios e com os procedimentos para a segurança do erário e do gasto público. Esses contratos de consultoria, que hoje são feitos com base no artigo 57.2, passam a ser feitos com base no artigo 106 e 107. Nós, hoje, fazemos um contrato que se sucede a uma licitação por 12 meses, prorrogável por iguais períodos, chegando a 60 meses, que é o que estabelece lá como limite o artigo 57.2 da 8666. Por esses dois artigos que vocês têm na tela, nós poderemos chegar até a 10 anos para esse tipo de contratação. O artigo 106 trabalha de uma forma muito clara e objetiva com o prazo de 5 anos. E depois, no artigo 107, é possível a possibilidade, desde que eu tenha previsão contratual, previsão editalícia, chegar a 10 anos. Isso vai fazer com que a administração tenha uma relação mais perene com as suas consultorias, o que vai redobrar a necessidade daqueles cuidados do artigo 72, a que fizemos menção na tela anterior. Visto isso, passo ao segundo dos subtemas desse tópico 2, que também é um assunto que me parece de grande importância e de grande fomento no dia a dia de vocês hoje, enquanto órgãos de previdência municipal. Vocês são órgãos de previdência, e, por serem órgãos de previdência, são órgão público. Por serem órgão público, vão usar a 14.133. E, por usar a 14.133, vão se vincular ao PNCP. PNCP é uma sigla que vai passar a viver no dia a dia de vocês quando fizerem processos licitatórios nos institutos de previdência. PNCP é o Portal Nacional de Contratações Públicas. Ele é um portal que está previsto e criado na Lei 14.133, pelo artigo 174, e que vai ter N funcionalidades. Por enquanto, ele tem algumas das funcionalidades. E quais funcionalidades que ele tem hoje? Ele tem as funcionalidades de, primeiro, exigir, porque vocês vão verificar ao longo do processo, ao longo do estudo da legislação, que isso é uma exigência formal, que todos os editais feitos por qualquer órgão público do Brasil afora terá que ser registrado no PNCP. Quem for lá aos artigos 53, 54 da Lei 14.133, vai verificar uma mudança de paradigma da publicação do edital. Hoje, nós vivemos sob uma legislação que foi forjada em 93 e uma outra que foi alterada em 2002. Portanto, já passamos 20 anos e o sistema de informatização das coisas é uma presença forte. Nós saímos da ideia de publicação na imprensa escrita para a ideia de publicação nos portais. E saímos da ideia da individualização dos portais para a concentração no PNCP. Não significa que nós não teremos publicação na imprensa escrita, não significa que nós não teremos o uso do nosso portal no nosso município, mas significa que a validação dos processos licitatórios de contratação só vai acontecer quando eu fizer uso do PNCP. E desde agosto do ano passado, o PNCP já está ativo, já existem algumas das funcionalidades que são exatamente essas primeiras funcionalidades, de publicar edital, de publicar contrato, de publicar ata de registro de preços e de publicar dispensa e inexigibilidade de licitação. Quem entrar lá na tela, no terceiro dos quadros, tem lá pncp.gov.br, vai ter condições de manusear o processo de navegar pelo site do PNCP e passar a conhecer o processo. Vocês, órgãos públicos municipais, terão que se vincular e se cadastrar junto ao PNCP. E a vinculação e o cadastro
passa por aquele endereço que está na 4ª linha. É ali que vocês vão encontrar a possibilidade e o caminho para chegar a um cadastro adequado dentro do PNCP. Vocês poderão se cadastrar através de uma empresa que já faz lá a parte operacional dos processos licitatórios de vocês. Então, isso vai facilitar a vida, porque elas talvez já estejam caminhando para ter isso efetivamente. Vocês poderão se cadastrar através da adesão ao processo de licitações do governo federal, que é o sistema do Comprasnet. Também vai facilitar a vida. Mas também poderão se cadastrar autonomamente, para alimentar individualmente, pelas próprias mãos, os processos licitatórios ao longo desse processo. Há uma discussão muito forte sobre o PNCP. Parte dessa discussão já foi superada, que era a discussão de dizer que a lei não estava em vigor, porque não havia o PNCP. Realmente, de 1º de abril de 2021 a 9 de agosto de 2021, o PNCP não tinha as funcionalidades ativas. Em 9 de agosto de 2021, ele entrou com essa primeira funcionalidade, que é da publicação dos editais, publicação dos contratos, publicação das atas de registro de preços, das dispensas e inexigibilidades, de modo que ele já está no ar, você já pode utilizar. Para implementar a 14.103, isso é imprescindível. Então, aqueles que estão caminhando para implementar a nova lei, que já está em vigor desde 1º de abril de 2021, precisam regulamentar, precisam entrar no PNCP, precisam estabelecer suas regras, seus padrões e começar a brincar com a nova lei, porque daqui a pouco acaba a possibilidade de usarmos a lei passada. E, para finalizar, depois deixarmos provavelmente aí algo em torno de 10 a 12 minutos para conversarmos sobre perguntas que a plateia eventualmente possa me dirigir, eu vou esgotar o tema do segundo tópico, que era o tema de tópicos de relevância, falando do CIAFIC. Por que falar do CIAFIC? Porque ele é algo que está também na realidade e está no dia a dia que os municípios irão enfrentar daqui para frente. O que é esse CIAFIC, para quem, por alguma razão, não o conheça? É uma normatização feita pelo governo federal, através de um decreto federal, que está aí na tela mencionado para vocês, que é o decreto 10.540, e que estabelece para nós a ideia de que os municípios deverão concentrar as suas informações contábeis orçamentárias num canal só para comunicar-se com os órgãos de fiscalização. E aí, então, muita conversa vem sendo feita, porque a ideia inicial é de que, a partir de janeiro do ano que vem, isso tenha que ser implementado e os municípios não podem mais ter a possibilidade de deixar de fazer esse tipo de migração de informações. Existem coisas que são verdadeiras e existem coisas que, na minha forma de ver, são duvidosas. A verdade que está por trás disso tudo é a seguinte: é competência do Poder Executivo fazer a comunicação dessas informações com quem de direito, seja com os órgãos de fiscalização estadual, seja com os órgãos federais de controle. Não significa, necessariamente, que todos os órgãos públicos terão que ter um único sistema de informática que fará essa migração. O que precisa existir é uma ferramenta, algum mecanismo que o governo municipal, através do Poder Executivo, consiga promover a leitura das informações e, promovendo a leitura das informações, compilar essas informações e entregar a quem de direito. Nós, Instituto de Previdência, podemos continuar com a nossa vida normalmente. Podemos também fazer diferente? Podemos sim, desde que seja vontade nossa e seja de comum acordo com os demais órgãos. A legislação estabelecida fixou um período de adaptação e uma regra de preparação desse ambiente. Sugeriu, inclusive, a formalização e a criação de comissões que seriam compostas por órgãos que compõem o município especificamente e que estudariam os melhores caminhos. Mas não dá para dizer que existe na legislação uma obrigação de todos os órgãos terem o mesmo sistema de contabilidade, porque essas informações têm que ser comunicadas de forma geral pelo Poder Executivo.
Então, resumindo a situação, qual é a realidade? A realidade é que os municípios estão engatinhando nesse aspecto. Alguns municípios estão fazendo esse caminho de fazer uma licitação única para todos os órgãos. Aí entra a Câmara Municipal, Instituto de Previdência, autarquias que existirem no município, empresas públicas que existirem e Poder Executivo. Foi uma escolha. Se for uma imposição do Executivo, vocês não estão obrigados a aceitar. Se for uma escolha consensual, conversada, dialogada e pensada naquele grupo de estudos, é um caminho. Do contrário, existe uma obrigação do governo municipal, do Poder Executivo Municipal, de fazer a compilação dessas informações e entregar essas informações. É ler informações através de mecanismos de tecnologia que permitam esse tipo de leitura. Ah, mas o meu sistema não conversa com o outro. Ah, mas o meu sistema não fala. Quando você licitou o seu sistema, você deve ter dito o seguinte: você tem que se adaptar a todas as normas de gestão e fiscalização que vierem a ser aplicadas. Surgiu uma norma que determina que você entregue a informação ao Poder Executivo, empresa contratada tem a obrigação contratual de fazer isso. Do contrário, penalização do processo. Então, a gente tem visto municípios estenderem do Poder Executivo os seus contratos graciosamente para os institutos. Eles não estão dando nada de graça, eles estão apenas pegando a informação que é a obrigação deles pegarem para poder fazer essa compilação e a entrega ao governo federal e aos órgãos de inspeção, especialmente ao Tribunal de Contas. Então, para fecharmos esse assunto, o CEAFIC, se nós formos colocar a ideia dele dentro da 14.103, ele vai entrar numa ideia de licitação de um software, que vai ser feita pelo Poder Executivo e vai ser, depois, disseminada para a execução e operacionalização junto aos órgãos públicos, e aí entraria o órgão de previdência de vocês. Vocês podem, se de comum acordo, aceitar a unificação dos sistemas, como pode dizer, não, nós vamos continuar com o nosso sistema e vamos passar as informações, você que trabalhe o recebimento das informações. Se você trabalhar com a ideia de que vai unificar os sistemas, eu tenho visto um grande problema prático e operacional. Câmara Municipal, Instituto de Previdência, Autarquia e Prefeitura. Tá? Usar um município que tenha 4 entidades. Cada contrato vence num momento. Cada situação é uma realidade diferente. Há uma dificuldade operacional nesse aspecto. É possível fazer? É. Eu, Instituto de Previdência, posso dizer o seguinte: olha, autorizo a Prefeitura Municipal do município X a promover o processo licitatório em meu nome, porque eu sou uma autarquia que tem independência funcional, administrativa e financeira, mas estou autorizando o Poder Executivo a realizar o processo licitatório. Terminado o processo licitatório, o contrato é comigo. O serviço vai ser pago por mim. Ah, não, o Executivo paga aqui. Como o Executivo paga aqui? A não ser que ele só vá pegar as informações e trazer as informações e compilar as informações, o prestador de serviço está prestando um serviço a você, entidade de previdência, a você, Câmara Municipal, a você, autarquia. Terminado o processo licitatório, que foi feito de forma unificada para ter o mesmo contratado em função desse entendimento, cada um sai dali e faz o seu contrato. E aí gera as informações para poder atender a ideia do CEAFIC. O que a gente tem visto na prática é que não é assim que está funcionando. Se fosse assim, e se for ser feito pela lei nova, é um pregão que vocês irão fazer. E um pregão, aqui também, ele vai entrar na mesma regra do artigo 106 e 107, porque ele vai ter também a possibilidade de chegar a 10 anos de contratação, eventualmente podendo chegar a 15, se for considerado um software estruturante, mas nós não vamos entrar nesse tipo de detalhe, porque acho que não é motivo em função do nosso curto tempo. Nós temos, então, 9 minutos. Em função disso, eu agradeço, até agora, a oportunidade de poder estar expondo para vocês esses temas, e abro o terceiro dos assuntos, que é o tema de debate, onde vocês irão fazer eventuais perguntas, e a gente vai estar aqui à disposição para poder responder. Antes disso, eu só peço e sugiro e convido vocês para visitar um site, que é um portal que eu desenvolvi junto com a minha equipe, que chama-se novalicitacãomunicipal.com.br. É um portal no qual nós estamos colocando as matérias que estão sendo debatidas dentro da questão da nova lei.
Lá vocês vão encontrar alguns podcasts que eu produzi, alguns textos que nós escrevemos e referências. Tal município fez isso, outro fez aquilo, notícias de jornal, porque acho que agora é um período em que vocês vão passar pesquisando, se informando e buscando para poder todos chegarem a 1º de abril de 2023 em condições de aplicar a lei. Obrigado e fico à disposição das perguntas. Temos uma primeira para fazer pergunta. Diga o nome e a cidade de onde é. Bom dia, eu sou Claudionice, de Teoflotone, Minas Gerais. Eu gostaria de saber, já ficou claro a necessidade de regulamentação para a utilização da 14133, e aí a minha dúvida é em relação à autonomia, né, para os institutos, autarquias, criarem os seus próprios regulamentos, né? Há uma necessidade de regulamentação para a utilização, a gente já sabe disso, né? Sabemos dessa dificuldade até de andar passo a passo junto com os municípios, né? Acho até, e parabenizo o Ministério da Previdência, a Secretaria de Previdência que a gente tem, eu falo, já fui secretária de administração, o suporte que a gente tem para os RPPS é muito maior do que o que as prefeituras têm, e, às vezes, a gente está um passo à frente das prefeituras. E aí a minha dúvida é em relação a essa autonomia, né, dos institutos para fazerem os seus próprios regulamentos e se a gente não corre o risco também de repente, estar com um regulamento diferenciado em relação ao município. Cleonice, né? Claudionice. Claudionice. Primeiro, a Franciele, né, Franciele? Entrega para ela o livro. Tá com ela. Já está com ela, tá? Então, porque ela foi a primeira que fez a pergunta, eu trouxe um livro para presentear. Tinha certeza que... Só tinha um, então as outras perguntas... É um livro que eu fiz sobre a nova lei, que aborda a questão de licitações públicas só. A questão de contratos administrativos, a gente está formatando um segundo livro que vai também tratar do assunto. É da editora Mizuno. Mas a sua pergunta ela é muito oportuna. Por quê? Porque eu fiz menção que vocês, Instituto de Previdência, têm autonomia por serem uma autarquia, autonomia financeira e administrativa. Então, você dita as regras que você bem entender em certos procedimentos. O que a gente tem percebido é que os municípios estão se preparando para fazer os decretos principais e, depois, em linha com esses decretos, os institutos de previdência tendem a fazer instruções normativas de regulamentação específica. Eu fiz aquela colocação das 6 principais temas. Eu acho que vocês, instituto, pelo menos a grande maioria deles, que são institutos médios e pequenos, vão conseguir trabalhar depois com uma norma só, pensando coisas e se relacionando com o decreto municipal. Então, não há uma obrigatoriedade de seguir o decreto municipal, há um alinhamento com ele, que facilita todo o cenário dos processos, e há, no meu modo de ver, a vinculação aos decretos dos municípios em função disso. Eu acredito que, hoje, quem faz pregão e que tem decreto municipal já vai nessa linha. Não deve ter uma norma específica do Instituto para pregão. Usa lá o decreto municipal também disso. Então, é mais ou menos nessa linha de situação. O que eu posso dizer também é que a gente está num campo muito novo. Eu fiz menção que a 10.520 já tinha a ideia da normatização, mas não era tão incisiva como é agora. Então, a gente está trabalhando em cima do novo. Já começamos a ver algumas normatizações federais em coisas que ele pode normatizar. Tem aquela regra também da própria lei do 182 que fala que se eu quiser, eu posso usar as normatizações federais. O que eu digo que não seria muito adequado, porque o terno não veste, não fecha, não vai sobrar manga, vai faltar alguma coisa e vai sobrar outra, porque a realidade é diferente. Então, eu entraria em sintonia com o Executivo para tentar formatar isso meio que a várias mãos e, depois, a reboque, o Instituto de Previdência fazer a normatização própria. Mais alguém?
Bom dia. Meu nome é Elaine e eu sou do município de Serra, Espírito Santo. O senhor disse que a autarquia ou o município pode escolher, nesse momento, qual a lei que ele vai seguir, se a antiga e a nova, que elas vão coexistir. Mas tem orientação de alguns tribunais, e do Espírito Santo especificamente, de que, no momento em que a gente fizer um procedimento com a nova lei, não posso fazer mais nenhum outro com a lei antiga. O que o senhor pensa sobre isso? Eu discordo. Aqui em São Paulo não tem uma orientação desse tipo, e essa orientação, no meu modo de ver, não está de acordo com o artigo 191 da Lei 14.133. Lá não está dizendo o seguinte: vai para um caminho e não volte mais. Lá está dizendo, no processo administrativo você faz a escolha. E acho até que é salutar essa escolha de forma pontual. Você pode escolher alguns objetos que tenham menos conflito, que sejam menos problemáticos de serem licitados, e treinar em cima dele. No processo de dispensa, eu acho que é adequado a ideia de alguns municípios fazerem a escolha do processo de dispensa como sendo o primeiro momento para conversar com a nova lei. E não acredito que esse tipo de orientação seja tão disseminada. Eu não sabia que no Espírito Santo é desse jeito. Mas é uma orientação de conversa, de palestra, do que é? E nas palestras e tudo. E isso, inclusive, impede que a gente vá treinando, aprendendo o novo procedimento até fazer a migração. Aqui no Estado de São Paulo, que a gente está acostumado a participar dos eventos que são promovidos pelo Tribunal de Contas do Estado, eles deixam muito claro que as posições externadas e conversadas numa palestra não são necessariamente as posições do órgão. Porque uma palestra permite, às vezes, uma colocação não tão refletida. Então, eu estou achando tão estranha a orientação que eu quero dar a chance da dúvida, de você talvez até confirmar isso, porque não tem como ser assim. Tem mais uma pessoa para fazer? Aqui. Nós temos 54 segundos. Vamos fazer o seguinte, olha, vocês têm aí o meu e-mail no final. Eu me disponho a fazer as respostas de quem encaminhar. Não, ganha um livro, não ganha um livro. Mas eu não tenho essa cota na editora. Mas vamos lá, acho que você tem que encerrar, né? Bom, então, em nome da PEPREM, da diretoria, do Daniel, a gente agradece a participação do Dr. Palaveri. Receba aqui um mimo, né, em homenagem. Parabéns pela palestra e a gente espera que você retorne outras vezes para participar conosco. Muito obrigado.